diz o seguinte, ó, um capital foi aplicado a juros simples e ao completar um período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor. Isso é um montante, tá? E aí ele pergunta, né? A taxa mensal dessa aplicação foi de quanto? Então a gente tem aqui alguns dados importantes, ó. Sempre que a gente está trabalhando com juros, né? É importante a gente colocar tudo aqui que a gente tem. O montante ele não deu, mas ele disse aí que é 7/5 do seu valor, ou seja, 7/5 do valor inicial. E quando a gente está trabalhando aí com juros, né? O valor inicial é o que a gente chama de C, que é o capital inicial. Então, o meu montante final é 7/5 do capital inicial. Mais o que? A gente tem aqui a nossa taxa, que é o que ele quer descobrir, então a gente não sabe. Isso em taxa mensal, então é ao mês. A gente tem de importante também o tempo, que aqui é 1 ano e 4 meses, mas como a taxa é mensal, eu não posso deixar em ano, tá? Eles têm que ter a mesma periodicidade, tanto a taxa quanto o período. Então, 1 ano e 4 meses, um ano aqui tem 12 meses, então 12 mais 4 meses, 16 meses. Então, a gente vai trabalhar aí com 16 meses, tá? Mas o que é importante aí? O C é o que a gente não vai mudar, né? Vai continuar sendo o C, que é o capital inicial. E aí a gente tem os juros, que inicialmente também a gente não sabe quanto que foi, tá? Não sabe. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa informação aqui, ó, do montante ser 7/5 do capital inicial, para a gente poder utilizar uma fórmula que a gente sempre gosta quando está trabalhando com juros simples, né? Que é o J-Cit. E aí, para usar o J-Cit, eu tenho que ter uma noção de quanto que é esses juros, quanto que é o capital inicial e quanto que é o tempo. O capital inicial a gente vai deixar como capital inicial mesmo, tá? A gente vai trabalhar com C sendo o C. E o que eu vou fazer para descobrir esses juros? O que eu vou fazer? Ó, vou puxar isso aqui para cá, só para a gente poder visualizar e trabalhar em cima desse montante. Montante, por definição, né, para quem não sabe, é o capital, né? É o dinheiro que eu vou retirar no final de uma aplicação. Então, o montante sempre vai ser o meu capital inicial, que foi o que eu comecei a investir, mais os juros que ele vai render durante todo esse período que ele estiver aplicado, tá? E ele disse nesse problema que esse montante vale 7/5 de C, né? 7/5 do capital inicial. E 7/5 do capital inicial, 7/5 a gente pode subdividir em uma parte que vai dar 5/5C, que seja uma parte inteira, mais o que falta para completar esse 7/5, que aí 5 mais quanto que vai dar 7? 2. Certo? Nota que o que eu fiz? Eu peguei a fração 7/5 e dividi em duas partes. Uma parte que é 5/5, que é para ficar exatamente o que eu quero, que é para aparecer esse capital que está aqui, certo? 5/5 é 1, então aqui vai sumir, vai ficar somente o C, mais os 2/5. E aí o 2/5 veio justamente para completar, né? 5/5 mais 2/5 vai voltar para o meu 7/5. E eu fiz isso justamente para a gente poder ver o que a gente tem aqui. Ó, a gente tem o 7/5 de C, que a gente viu que é o montante. Isso daqui é igual a C, certo? Porque 5/5 é 1. 1C é o próprio C. E o que sobrou é os juros. Olha aqui, ó, lembra, né? Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual a capital mais juros. Então, eu já consegui descobrir qual é o valor desses juros, que inicialmente eu não sabia, mas agora eu acabei de ver, que é 2/5 de C. Olha só que questãozinha bonita, né? Sobre juros, né? Que não é trivial. E agora eu posso finalmente utilizar aqui o meu J-Cit, né? A famosa fórmula aí de juros simples, com todos esses dados que eu já tenho, né? O J é o 2/5 de C, igual ao próprio C, vezes o I, que é o que eu quero descobrir, então vai continuar sendo o I,
vezes o tempo que a gente acabou de ver ali, né, no início do problema, que é 16, né, 16 meses. E aí, resolvendo essa equação, como é que vai ficar? Vou passar o c e o 16 dividindo. Então, vou ficar com 2c no numerador. Embaixo vem o c e o 16. E vai ficar somente o i aqui na parte da direita, tá? O que eu posso fazer? Cancela c com c. E 2 com 16 eu também posso dividir por 2, né? Vai ficar 1 aqui em cima e aqui 8. Ou seja, a taxa ficou sendo 1 sobre... Faltou 5 aqui, né? No denominador, né? Aqui, ó. Esqueci de botar o 5 aqui. Então, aqui é 5 vezes o capital vezes o 16. E aqui vai ficar 5 vezes 8, que é 40. Tá? E aí, 40, né? 1 sobre 40 é a taxa. Só que a taxa, né? Se a gente olhar aqui as opções, está em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer com essa fração? Transformar em porcentagem. Para eu transformar uma fração em porcentagem, fica muito simples se eu tiver essa fração com denominador 100. E aí o resultado vai ser somente ali o numerador em porcentagem, direto, né? Essa é a ideia aí de porcentagem. Então eu tenho que pensar em um número que eu vou multiplicar o 40 para chegar lá no 100, certo? E aí 40 vezes quanto que vai dar 100? É vezes 2,5, né? Se você não conseguir encontrar esse 2,5 de primeira, o que você poderia fazer? Você poderia pegar o 40, dividir por 2, né? Que vai dar 20. E aí o 20 multiplicar por 5. E aí vai chegar no 100. E aí é o que você achar mais simples aí para resolver, né? Para quem vê direto que é 2,5, vai direto. Para quem não consegue, você tenta procurar outros números para multiplicar e dividir e chegar lá no 100. Então, vou multiplicar aqui por 2,5 também, aqui em cima, resultando em 2,5 sobre 100, ou seja, 2,5%. Então, essa é a solução aí do problema. E 2,5% é a letra C de Cláudio.